Olá, sou o pastor Carlos McCord. Estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja pronto para mais uma leitura do livro do E. Stanley Jones chamado O Caminho. Estamos na reta final dessas leituras para 2024. Tem sido uma alegria para eu poder participar com os mais amigos de Jesus, fazendo essas leituras. Estamos em semana 51, segunda-feira. Semana 51, segunda-feira. E o título é Deus está cansado. Ele recomenda que a gente faz a leitura de Isaías 59, 1 a 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Uma declaração chocante, não é? Que a gente, quando a gente não anda no caminho, a gente perde a conexão entre nós e Deus, mas Deus sempre está querendo essa interação de unidade com Ele. Isso é bênção para todos nós. Vamos lá então, vamos ouvir o que ele tem a dizer aqui. Vimos ontem que Deus está se cansando de muitas questões. E esse cansaço de Deus significa a ruína delas. Um epitáfio colocado pelos companheiros de um homem negro em uma ilha do Mar do Sul dos Estados Unidos, diz: aqui jaz um homem negro que morreu lutando contra um homem amarelo, os povos indígenas, para que o homem branco pudesse ser livre. Deus e a humanidade estão cada vez mais cansados deste tipo de liberdade. Liberdade para alguns e não para os outros. O ministro afro-americano disse: eu vivo há 36 anos como cidadão estadunidense nesta fase da democracia dos Estados Unidos e pela primeira vez vivi 2 semanas sem tensão nem medo. Isso em uma democracia. Que coisa, hein? Em um concurso em Cleveland, Ohio, um estado nos Estados Unidos, sobre qual punição deveria ser... Alguém falou sobre qual punição deveria ser dada a Hitler. A resposta que ganhou o prêmio foi essa: sugiro que o Hitler seja envolvido em uma pele negra e obrigado a viver o resto dos seus dias na democracia estadunidense. A garota que escreveu isso era afro-americana. Ela sabia do que estava falando. Deus está cansado desse tipo de democracia. É difícil ouvir essa situação. Eu, como americano, olhando para o passado, e graças a Deus melhorou bastante, mas ainda precisa melhorar muito, e também aqui no Brasil. A ciência está falando cada vez mais sobre o posicionamento cristão quanto à questão racial. Os 2 componentes químicos que produzem a cor da pele são o caroteno e a melanina. A preponderância de carotena deixa a pele amarela e a da melanina a pele marrom ou negra. Todavia, todas as raças possuem os 2 componentes. Não se trata de alguns povos terem os 2 componentes e outros não. Todas as raças possuem ambos. Portanto, a suposta superioridade fundamentada na cor é ridícula. Um senador dos Estados Unidos iniciou uma investigação contra uma professora que ensinava a igualdade
das raças, em uma faculdade que formava professores. Ela foi considerada inocente desse crime. Um dia colocaremos atitudes como essa ao lado da caça às bruxas, como um lembrete de onde viemos. Ciência e fé cristã estão convergindo no sentido de ver a humanidade como humanidade e as diferenças raciais como culturais, não inerentes. Consideremos o desenvolvimento da eletricidade. Marconi, que trabalhava nisso, era italiano. Ampère era francês. Faraday e Joule eram ingleses. Ele era alemão. Edison era de norte-americano. E Volta era italiano. O primeiro sangue derramado na Revolução Americana foi o afro-americano. Washington disse: alguns dos rastros de sangue no Valley Forge foram deixados por negros. O setor mais condecorado no exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi a unidade nipo-americana. Eram pessoas que vieram do Japão, mas estavam lutando do lado americano. Agora a oração. Ó Deus, Tu estás nos ensinando da maneira mais difícil que as pessoas são irmãs. A humanidade é uma só. Não quisemos ter o preconceito racial purificado pelo sangue do Teu Filho e agora temos que purificá-lo pelo sangue dos nossos filhos. Perdoe-nos. Amém. Afirmação do dia: um sangue para todos. O sangue de Cristo. Um sangue em todos. O sangue da humanidade. Isso é tão importante. Do ponto de vista do caminho, que é Cristo, ele valoriza e ama igualmente todas as pessoas. Nós que já recebemos Jesus, a gente sabe que Ele nos perdoou, que Ele agora é nossa vida. Não sou mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Mas eu tenho que enxergar bem claramente que Deus não está trabalhando para dividir a humanidade em pedacinhos. Ele está levantando um povo de todo o mundo, cada tribo e tudo mais, para viver eternamente em união. E nós temos que abrir mão dos nossos conceitos e julgamentos e entender que Cristo, o sangue dele, eu achei tão lindo quando ele fala um sangue para todos, o sangue de Cristo. Puxa, que lindo. Talvez seja bom você ler isso, escrever em algum lugar. Um sangue para todos, o sangue de Cristo. Para qualquer pessoa no mundo neste momento. Um sangue para todos, o sangue de Cristo. Um sangue em todos, somos iguais. O sangue da humanidade. Que Deus nos ajude a viver em paz com todas as pessoas. No nome de Cristo. E vamos olhar para cada pessoa e dizer que Deus quer essas pessoas e a gente pode falar do caminho que é Jesus, para ver elas nessa comunidade, nessa humanidade que tem o sangue de Cristo. Que Deus te abençoe. Pense nessas coisas.